Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma rica lição das escolas bíblicas dominicais. Que bom que o nosso Senhor e Salvador Jesus tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, obreiro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você fazendo isto, você estará mostrando para o YouTube que o conteúdo é importante e ele então mostrará para mais pessoas e mais pessoas então estará estudando conosco a poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 13 da classe de juvenis, a qual tem como tema a igreja e o movimento dos desigrejados. Que movimento é este? O movimento dos desigrejados. O que este movimento eles pregam? O porquê que eles saíram, das igrejas, deixaram de ter vínculo na membresia de uma igreja local. Nós iremos estudar melhor com relação a isso. Nós temos também no canal um vídeo que trata também deste assunto. É só você pesquisar aí na playlist que você também vai encontrar um vídeo a qual nós também falamos um pouco mais a respeito deste assunto. O texto principal dessa lição está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se aproxima, que vai se aproximando aquele dia. O escritor da carta aos Hebreus já deixa de uma certa maneira aqui uma advertência com relação aos irmãos já naquele tempo que estava deixando de se congregar, ou seja, deixando de se ajuntar, deixando de se unir, de se reunir com os irmãos por alguns motivos estes que nós não conhecemos pela palavra de Deus, mas podemos dizer que, fazendo aqui uma comparação para os dias atuais, podemos dizer que deve ser alguma contenda ou alguma discussão com respeito a algumas questões doutrinárias dentro da igreja local. E este movimento dos desigrejados, a grande maioria deles também, que saíram, que se desligaram da membresia de uma igreja local, eles também se desligaram por causa de alguma questão particular que talvez essas pessoas também não concordam dentro da religião, dentro da doutrina daquela religião, né? E por causa disto, por causa de alguma discordância ou decepção com algum líder religioso, ou por causa de alguma frustração de algumas pessoas que estão à frente do trabalho do Senhor nas congregações, nas igrejas, pode ser também um dos principais motivos que essas pessoas se desvinculam, né? Dando a entender que as pessoas, elas não querem ser frustradas, não querem ser confrontadas. Ou seja, nós que fazemos parte de uma membresia, sabemos que a igreja que eu digo, igreja denominacional, o templo denominacional, aonde as pessoas se reúnem, né? Se reúnem pessoas ali que não são perfeitas, se reúnem ali pessoas que são imperfeitas, ou seja, pessoas que vêm do mundo das drogas, pessoas que vêm do mundo da prostituição, pessoas que chegam ali com depressão, pessoas que chegam ali, né, com problemas familiares, enfim, vários tipos de pessoas diferentes chega em uma denominação para congregar junto, para juntos buscarem a Deus. E é natural que haja algumas discordâncias, né? Alguns atritos com relação
alguns assuntos que são abordados ali. Por quê? Porque as pessoas são pessoas diferentes, né? Não existe, né, uma igreja, falando eu de denominação, né, que seja perfeita. Por quê? Porque as igrejas, as denominações são compostas de pessoas imperfeitas, que estão buscando ao Senhor para melhorar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. E é isso que nós buscamos dentro das igrejas, né? E por este motivo, né? Eu acredito que é um dos principais motivos, algumas pessoas que são membros de algumas denominações se desligam, se desvinculam e começam então a buscar a Deus nas suas próprias casas, sem ter vínculo com a sua denominação. Mas o porquê disso tudo? Né? Nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão também. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: um novo movimento. Como já é do seu conhecimento, estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, conforme 2 Timóteo 3:1. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas só aumenta. Você sabe o que significa apostatar? Apostatar significa abandono prematuro da fé, significa renegar a fé, né? Significa voltar atrás. Ou seja, uma pessoa que outrora tinha sua fé alicerçada em Cristo Jesus, ela de repente passa de acreditar nas coisas que Jesus Cristo falou e nas coisas que Jesus Cristo prometeu aos eleitos, né? E isto é a função de um apóstata. Jesus falou, né, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. A reunião de pessoas é necessária para que, né, em um nome de Jesus, as coisas possam acontecer e Jesus venha abençoar grandemente. Reunir, né, no templo, reunir na congregação, ter estes momentos de comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Você talvez queira perguntar, mas precisamos mesmo frequentar uma igreja? A resposta é sim. A igreja não é uma invenção humana, né? Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, né, o apóstolo João, melhor dizendo, quando ele foi lançado, jogado, né, na ilha de Patmos, lá ele teve uma revelação, a qual ele escreveu o livro de Apocalipse. E nesta revelação ele deixa claro para nós que existia ali 7 igrejas na Ásia. E essas 7 igrejas eram congregações, eram templos físicos aonde as pessoas se reuniam para poder adorar a Deus, para poder buscar a Deus através da sua palavra. E isto, meus queridos irmãos, isto é a palavra de Deus que está falando. Não é uma invenção humana. Lógico que no início, quando Jesus Cristo começou a pregar, vocacionou e chamou os 12 apóstolos, no início a pregação era também em alguns locais, em algumas casas, mas também as pregações eram nas sinagogas, nos templos. Por quê? Porque ali tinha um aglomerado maior de pessoas, e pessoas poderiam alcançar, né, a palavra de Deus, poderiam entender a palavra de Deus, poderiam estudar a palavra de Deus também dentro desses templos, dentro dessas congregações, dentro dessas sinagogas. O Senhor Jesus pregou nos montes, em áreas. O Senhor Jesus pregou nas casas, mas o Senhor Jesus também pregou dentro das congregações. E foi instituído, através do Novo Testamento, foi instituído, né, denominações, igrejas físicas, né, igrejas físicas para poder agrupar a maior quantidade de pessoas, acomodar os irmãos, para que os irmãos possam, juntos, em unidade, celebrar
a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja também ela é o corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. E um corpo a qual Jesus Cristo faz essa metáfora, o corpo ele não está completo sem os seus membros. O meu corpo não está completo sem o meu braço, sem a minha perna, sem o meu nariz, né? Sempre está faltando algo. Né? E Cristo, como ele sendo a cabeça da igreja, e a igreja sendo o corpo de Cristo, né? Nós devemos então entender que nós devemos estar interligados em unidade uns para com os outros. Eu já falei aqui, Jesus falou que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, na vertical, e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é na horizontal. E o amor ao próximo é demonstrado através do ajuntamento de pessoas pregando e fortalecendo uns aos outros através da nossa fé, orando uns pelos outros, consolando uns pelos outros, demonstrando este amor fraternal uns pelos outros, ajudando uns aos outros através do ajuntamento, da unidade nas congregações e aonde nós estivermos. Ponto número 2 vai dizer o seguinte: a importância da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Não por acaso o escritor aos Hebreus recomenda, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando. O que é admoestrar? Ensinar, advertir uns aos outros. Uma pessoa ensina, encoraja, admoesta, né? prega e, se for preciso, aconselha segundo a palavra de Deus a outra pessoa. E esse movimento que hoje já passa de 4 milhões, segundo o último estudo que eu fiz, né, a última estatística de 2017, esse movimento, eles não querem fazer parte de um sistema, eles não querem fazer parte de uma membresia denominacional, eles não querem fazer parte de uma comunidade de fé, aonde essa comunidade de fé vai praticar a sua fé no Senhor Jesus Cristo através das ordenanças do Senhor, que é a Santa Ceia e a comunhão e o batismo nas águas, né, a qual nós vamos ver aqui no nosso terceiro ponto. Ainda no segundo ponto, ainda no segundo parágrafo, vai dizer o seguinte da nossa lição: a igreja não está neste mundo por acaso. Ela tem uma missão a cumprir. Sabe qual é a missão da igreja? Você sabe qual é a missão da igreja? A missão da igreja, em primeiro lugar, é exaltar, adorar a Deus e glorificar o Todo-Poderoso. Nós fomos criados, os seres humanos foram criados para adorar o Criador, para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Os seres humanos, né, foram criados, em primeiro lugar, para adorar a Ele, ao Deus que criou todas as coisas. Em segundo lugar, ser morada do Espírito Santo aqui na terra, conforme 1 Coríntios 6, 19, onde diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O corpo do crente, o corpo do cristão, ele é templo e morada do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo ele começa a habitar de maneira permanente no corpo do ser humano, no corpo do crente, e orientar a ele falar com ele com relação à justiça, ao pecado e ao juízo. Com relação à justiça de Deus, ao pecado que separa o homem de Deus e ao juízo que virá no futuro, né, para poder condenar ou para poder absolver os salvos. É isso que o Espírito Santo nos faz. Ele nos ensina, nos capacita e nos direciona. Terceiro, revelar aos homens sabedoria do Criador mediante a pregação do estudo da palavra. A igreja, ela é o porta-voz de Deus aqui na terra. A igreja, a missão da igreja, ela é adorar a Deus, ser templo do Espírito Santo e anunciar as boas novas de salvação
para os povos que ainda não conhecem Jesus ou para aqueles que não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Através de quê, irmão Márcio? Através da pregação do Evangelho e também através do nosso testemunho pessoal, mediante as pessoas que estão à nossa volta. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Foi o que Jesus Cristo falou em Mateus 28, 18 e 19. Também é fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mediante o estudo sistemático da palavra de Deus. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13, aonde o próprio apóstolo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que a igreja também tem essa função de fazer com que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no estudo da palavra de Deus. Através de quê, irmão Márcio? Através dos ministérios eclesiásticos dentro de uma denominação. Por quê? Porque quem já está exercendo algum ministério eclesiástico, ele já tem uma certa maturidade com a palavra de Deus, né, com o Senhor, e ele pode transmitir aquilo que ele tem aprendido a outras pessoas. Eu, por exemplo, sou obreiro na casa do Senhor e eu trabalho em várias áreas, né, dentro da casa do nosso Deus. Ajudo da melhor maneira possível, ensinando, aconselhando, orando pelos irmãos que querem aceitar Jesus no trabalho, né, convidando eles para ir para a igreja, para a casa do Senhor, aprender mais da palavra do Senhor, aprender mais da palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho um ministério, já tenho um ministério, e através desse ministério eu consigo ajudar outros irmãos a amadurecerem ainda mais na fé. Os novos convertidos que precisam de orientação, né, de um discipulado, né, e de um estudo da palavra de Deus. Como você vê, a igreja ela é importante no nosso meio. A igreja, que eu falo, a instituição, a denominação. A igreja, é claro que somos nós, é um dos principais argumentos do movimento dos desigrejados. Mas a igreja sozinha, eu sou igreja, eu sozinho sou uma igreja. Eu sozinho sou uma igreja. Mas se eu não tiver comunhão com o restante dos meus irmãos da igreja, que são também igreja, eu posso perder de vista a minha salvação. Eu posso não ser fortalecido em algum momento, porque eu não tenho com quem contar, eu não tenho, né, unidade com a comunidade de fé que está ali naquele local. Eu não consigo sobreviver sozinho. A igreja, ela consegue sobreviver de maneira coletiva. De maneira coletiva. Por quê? Porque o nosso terceiro ponto vai dizer que tem 2 mandamentos que o Senhor ordenou. Não é pedido do nosso Senhor Jesus, mas é mandamentos do Senhor que a igreja deve praticar dentro da sua comunidade de fé, que é, terceiro ponto, a Santa Ceia, né, e o batismo nas águas. O terceiro ponto vai dizer a Santa Ceia e a comunhão com o corpo de Cristo. Que comunhão é esta? Através da Santa Ceia, né, que a pessoa começa a participar da Santa Ceia após o batismo nas águas. O batismo que nós acreditamos que é um batismo bíblico é o batismo por imersão. A palavra batismo significa batismo, né, baptizo, que é uma palavra que significa imersão, né? A pessoa tem que se mergulhar por completo nas águas, né? E o batismo nas águas, ele simboliza a morte do pecador e o nascimento agora em Cristo Jesus, né? A morte do pecador para o mundo e o nascimento da pessoa para Jesus Cristo. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Ela também mostra que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar
a sua igreja. A Santa Ceia são compostas de dois elementos, o pão e o vinho. O pão simboliza a carne do Senhor Jesus, que foi rasgada na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da sua carne, através do seu corpo. E o vinho simboliza o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós praticamos dentro das nossas comunidades de fé, porque, em primeiro lugar, é um mandamento do Senhor nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, porque Jesus falou, na última ocasião, na última ceia com os seus apóstolos, seus discípulos, ele disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E quando nós fazemos isto, em unidade, em uma denominação, juntamente com os irmãos, nós estamos lembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pois somos membros um dos outros, conforme o seu corpo, Romanos 12 e 5. Romanos 12 e 5. Os desigrejados, meus queridos irmãos, eles não praticam a Santa Ceia, eles não ofertam, não dizimam, eles não estão debaixo de uma autoridade eclesiástica. Ali, inclusive, a nossa leitura bíblica em classe vai falar, de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7, que vai tratar sobre as autoridades que Deus constituiu na humanidade. E nós podemos trazer também para as autoridades eclesiásticas que Deus instituiu através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, que fazem parte da membresia da igreja para poder ajudar, auxiliar, e aconselhar os membros da congregação. E eles não querem estar debaixo desta autoridade eclesiásticas. Eles não querem obedecer estas autoridades, essas pessoas que estão ali para servir, Eu falo autoridades no sentido de servir, autoridades de Deus para servir as pessoas, para servir os membros, a membresia da igreja. Por quê? Porque essas pessoas foram colocadas na posição que está justamente para isso. E as pessoas que não querem obedecer, eles acabam entrando em contenda, se frustrando e futuramente sendo mais uma pessoa que não tem igreja, uma pessoa denominada sem igreja. E o que é que nós devemos fazer mediante isso tudo, este movimento? Quarto ponto, sempre em comunhão. Temos que ter sempre comunhão uns para com os outros, através do amor de Deus derramado em nossas vidas. Jesus fez a maior prova de amor para a comunidade, a qual ele se entregou a si mesmo na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, para que nós possamos também seguir o exemplo deste amor, o amor de Cristo, entregando a sua própria vida na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos sermos um, assim como ele é um. Uma certa feita ele disse, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que eles, perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, conforme João capítulo 17, do verso 20 até o versículo 13. Entendemos o quê? Que Jesus, através da unidade, o mundo vai conhecer que nós somos unidos e através desta união, possamos alcançar outras vidas, possamos salvar outras vidas através da comunhão e do amor para com o próximo. Para concluir a nossa lição, vai dizer o seguinte: tenha cuidado com os movimentos religiosos que surgem
em nossa sociedade, e este é um deles. Em breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Estaremos para todo sempre com ele no céu. Os movimentos que falem para você, meu querido aluno, né, e enfatize isto com os professores, com os alunos, meus queridos professores, movimentos que, de uma certa maneira, dizem para você viver isolado, não são movimentos que vêm da parte do Senhor, porque todos nós precisamos nos socializar, precisamos viver em comunhão, precisamos viver unidos, precisamos um dos outros. Ninguém sobrevive neste mundo sozinho. No mundo secular, um empresário não consegue, né, sobreviver sem a ajuda dos fornecedores e sem a ajuda dos clientes. Da mesma forma, a igreja, antes mais forte do que nunca, ela não consegue, um membro sozinho não consegue sobreviver sem receber a força da igreja em coletividade, da igreja junta, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, né, ceando, né, tendo uma palavra de fé, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, né, compartilhando os problemas, compartilhando as adversidades, as perseguições, né, compartilhando a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante tudo isso, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo e nós continuamos a avançar vencendo para juntos chegarmos no céu, que é a nossa pátria verdadeira. Amém, meus queridos irmãos? Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse rápido resumo, desta videoaula. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Continue nos ajudando a fazer com que este canal possa crescer ainda mais e mais pessoas serem abençoadas através destas ministrações da palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.